eu sou Antônio Tabet, este aqui é o Alt Tabet, o maior talk show do mundo. Tá estranhando essa megalomania, essa euforia? É porque eu sou flamenguista. A gente é assim, flamenguista é assim, rubro-negro é assim, a gente acha que é o maior time do mundo, ganhou do Cabo Friense do Olaria, logo depois é rumo a Tóquio. E o meu entrevistado de hoje é quem deve ser o próximo presidente do Flamengo, tá liderando as pesquisas, é o favorito. Bap, tudo bom, Bap? Prazer recebê-lo aqui. Você está bem, Tabet? Estou muito aqui bem contigo. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Bap, eu quero saber qual é o tamanho da responsabilidade de você ser presidente de uma nação que tem entre 40 e 50 milhões de apaixonados. Isso é uma população de um Canadá da vida, uma Espanha, uma Argentina, uma Colômbia. E por que você quer segurar esse rabo de foguete? Porque é um rabo de foguete. Olha, Tabet, é uma responsabilidade enorme porque você mexe com a vida de muita gente, né? Você pensar que 40 milhões de pessoas aí dependem disso para estarem felizes ou não e para poderem se engajar no seu dia a dia, é uma responsabilidade enorme. E para mim sempre foi muito importante, né? O Flamengo sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, tanto quanto minha família. Então, chegou num determinado momento da minha vida que eu tive sorte, eu tive sucesso, eu tenho saúde, e eu entendia que eu devia pegar esse conjunto de experiências que eu tive e, de alguma maneira, contribuir com o Flamengo. Então, essa é a razão de eu me engajar nesse processo, essa paixão que nos assola. O Rodrigo Capello escreveu na coluna dele assim: tal qual a eleição do presidente dos Estados Unidos, tal qual a eleição do presidente dos Estados Unidos mexe com o futuro do resto do planeta, há pleitos de clubes que interferem no restante do futebol. Eu achei um pouco exagerado. E o nosso roteirista aqui, o Marco, que é muito politizado, mas não é muito do futebol, ele pergunta: você é mais Trump ou você é mais Kamala nessa eleição? Eu acho que não cabe essa comparação não, Tabet. Eu entendo que o Flamengo tem uma série de desafios internos. Um deles é que a gente não tem política, como a política é na vida. Então, trazer esse tipo de desafio para dentro do clube não é adequado. O Flamengo é um clube social que move com a paixão de milhões e eu acho que eu vou, caso eleito, fazer o melhor pelo clube. Não acho que caiba muito falar de Trump ou Kamala, não. Não acho que se aplique, não. Mas a gente hoje vê no Flamengo alguns tentáculos políticos de fora para dentro e de dentro para fora. O Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do clube, é vereador e tentou a reeleição sem sucesso agora. Houve outro diretor aí do clube tentou também ser vereador. O que você acha disso, Bap? Olha, Tabet, desde 2012, naqueles princípios básicos de lá, eu não mudei nada do que eu achava. A gente tinha um princípio de tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo, que endereçava exatamente como exemplo no programa a possibilidade de você utilizar a exposição pública que você tinha como dirigente do clube para você angariar algum tipo de benefício político, por exemplo, você se candidatar. Eu sempre fui contra. Isso sempre esteve na gênese do programa da gente. Eu continuo sendo contra. Mas o estatuto em si, ele não proíbe isso hoje. Ele não é suficientemente claro nesse sentido e por isso houve essa possibilidade de candidatura sem que houvesse uma desincompatibilização com a função e com a permanência a posteriori, ainda que eleito, né? A visão do nosso programa de governo é que a gente precisa corrigir isso e que quando você pergunta sobre Trump ou Kamala e eu digo que a política devia ficar fora do Flamengo, esse é um ótimo exemplo disso. Se a pessoa quisesse candidatar, ela devia cumprir uma quarentena, sair do clube e fazer isso a posteriori, mas nunca no exercício de uma função do clube, porque isso é como se fosse um doping, tá certo? Sim. Você está no momento bom do clube e aí você acaba induzindo a população a escolher alguém por uma questão esportiva, emocional, afetiva e não por aquilo que devia ser o mais correto na escolha do político que vai representar a gente. Essa eleição no Flamengo, ela tem uma peculiaridade que havia, pelo menos até pouco tempo, 4 candidaturas mais robustas, né, mais conhecidas do público, que é o Dunche, que é o atual candidato apoiado pelo presidente, o Landim, que é a situação, e as outras três candidaturas que seriam de oposição, que seriam a sua,
o Maurício Gomes de Matos, e do Valim, que agora não é mais candidato. Só que vocês três fizeram parte da atual gestão. Por que houve esse rompimento entre você e o Landim? O rompimento, e isso tem que ficar muito claro, ele se deu em relação aos princípios. Eu sempre acreditei naquilo que estava nos programas de onde eu estive em 12, 15, 18, 21 e agora em 24. Uhum. Então, no momento em que você se propõe a fazer A e você não faz A, que você se compromete com B e você não faz B, você começa a gerar um distanciamento natural, né? As pessoas mudam de opinião, ou elas diziam que concordavam com algo e não concordavam de verdade. Então, eu entendo que o tempo e o convívio vai decantando e vai depurando esse tipo de coisas. Então, é natural que em algum momento algumas pessoas estejam juntas, mas a gente muda, o mundo muda, e eu, em relação a princípios, eu mudo muito pouco, ou quase nada. Então, continuo achando as mesmas coisas, acreditando nos mesmos princípios. Tanto é que eu consegui juntar muita gente boa e do bem comigo nesse processo. Gente que não necessariamente esteve comigo durante todo esse período de sucesso do Flamengo de 12 anos, mas que quando se fala de princípios, e considerando que essa é provavelmente a eleição mais importante da história do Flamengo até agora, eles estão me apoiando e eu entendo que isso é um sinal importante de que eu não estou sozinho nisso e que tem muita gente no clube que acredita nos mesmos princípios até hoje. Então, por isso é que você acaba tendo chapas diferentes. Você acaba tendo chapas diferentes, visões diferentes para o futuro do clube, principalmente. Então, nós acreditamos numa profissionalização maior, nós acreditamos que a profissionalização tem que ser ampla, geral e restrita. Eu tenho brincado e tenho dito que o Flamengo não precisa nem de um Messias, né, que é aquele cara que é o salvador, que vai resolver todos os problemas, nem um mecenas, que é alguém que vai chegar com dinheiro e vai, por meio do seu dinheiro, resolver todos os problemas do clube. Eu não sei se comprar o clube, porque comprar o clube talvez seja uma expressão forte, mas... Tem alguns mecenas que literalmente compraram. Mas comprar o direito de interferir, de comandar o clube, independentemente do que seria o DNA do clube, o que seria correto, quais seriam os princípios, os valores. Então, quando se junta isso tudo, é natural que as pessoas estejam em lugares diferentes. Você falou sobre esse dogma, esses princípios, esses valores, se compromete com A, faz A, promete B, faz B. Assim que o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, o Gabigol procurou a imprensa e falou, olha, não vou ficar mais no Flamengo, combinaram um negócio comigo, não rolou, apertaram a mão do meu pai, apertaram a mão da minha mãe. Eu, como torcedor, óbvio que eu adoro o Gabigol, porque o Gabigol é ídolo, é um cara que fez gols importantíssimos para o clube recentemente. Também como torcedor vejo que há 2 anos ele não joga nada, né? Ele fez agora fez gols na final, mas assim, pela primeira vez acho que foi uma final que se ele não tivesse feito os gols, o Flamengo teria sido campeão do mesmo jeito. Mas é o Gabigol e tá lá na memória afetiva do torcedor e tal. E assim, eu também achei que foi inoportuna, extemporânea a declaração dele no momento, mas ele caiu atirando. E muita gente acha que ele teve razão em cair atirando. O que você achou da declaração dele e se você sabe ou entende que esse modus operandi da diretoria faz com que o Gabigol tenha alguma razão no que ele fala? Olha, Tabet, é muito difícil a gente julgar o que os outros sentem, o que os outros passam, né? Eu vejo muita gente comentando, ele não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. É muito difícil a gente se botar no lugar dos outros e entender exatamente o processo pelo qual cada um viveu. Uhum. Então, eu diria que do ponto de vista político, do ponto de vista profissional, talvez eu pudesse dizer que eu não achei adequado, mas eu não posso de maneira nenhuma dizer que ele estava certo ou que ele estava errado. Sobre a atitude, o que eu posso garantir, apesar de não ter acompanhado especificamente este caso, porque aconteceu nos últimos 2 anos, eu não estava mais no Conselho do Futebol, então não participei desse processo, o que eu posso garantir para você é que o modus operandi que ele endereça é conhecido no clube. Com certeza ele não foi o primeiro e nem será o último a passar por isso. Eu não tenho dúvida disso. A passar por isso você fala ser por traído. Esse tipo de situação. Traído eu acho que talvez seja um escopo mais radical disso, mas
o pouco compromisso com o que você fala e com o que você faz, com toda certeza. Você falou do profissionalismo, você sempre bate muito nessa tecla, o profissionalismo, que eu quero um diretor profissional, ele vai cuidar, eu quero que tenha esse ambiente. Eu acho isso ótimo, acho que tem que tratar o clube mesmo como uma empresa na maior parte do tempo. Mas o atual candidato da situação, ele fala que não. Ele fala que, não sei, esse negócio de profissionalismo, é sempre bom ter alguém ali, o que eu acho uma temeridade. Mas por que você acha que você está tão certo e que ele está tão errado? Eu entendo que pela experiência de vida que a gente acaba tendo, a experiência profissional que eu tive a vida inteira, a experiência que eu tenho de mais de 15 anos envolvido com o clube, sendo muito profissional, Tabet, já é difícil. Não sendo, é impossível você construir um modelo vencedor de sucesso no longo prazo. Não é sustentável. Não é sustentável. Por quê? Porque todos nós temos opinião, todos nós temos paixões, todos nós temos convicções. Então, na hora que você foca em uma pessoa só decidindo as coisas, você acaba forçando o barco para o lado daquela história do Messias, que eu estava te dizendo. Quando você se curva ao dinheiro, você está indo para o lado do mecenas. Você tem que achar um equilíbrio entre essas coisas. E eu te diria, é muito importante que depois de qualquer derrota, você tenha alguém com a cabeça fria no lugar e que tome as decisões certas, não em função da fotografia que não foi bonita, mas do filme que você quer construir. E a experiência que eu tenho nesses 15 anos de clube é de que todas as vezes que o Flamengo tropeça ou tem um insucesso, o lado emocional daquela famosa bipolaridade rubro-negra, ele afeta quem está lá. Não importa qual seja a sua cor, o seu sexo, o seu credo político, somos todos Flamengo ali dentro, todos passíveis dessa bipolaridade, e o clube não pode ficar à mercê desse tipo de impulso. De chilique, de impulso que você tenha momentâneo, entendeu? Nós perdemos, o centroavante perdeu 3 gols, vamos contratar um centroavante caríssimo. Aí, enquanto ele está chegando, o outro faz 2 gols, e você já gastou, você tem 2 centroavantes e não tem um meia. Enfim, então, esse tipo de atitude, ele acontece de maneira corriqueira no futebol. Esse é um divisor de águas, nós pensamos absolutamente diferente nesse aspecto. Talvez pela história de cada um. Eu tenho um histórico de ter sido executivo, de ter sido profissional, de ter tido a responsabilidade de entregar resultado, né? Com os governos, sem os governos, apesar dos governos, com inflação, sem inflação, apesar de inflação. Então, eu me fiz nesse ambiente, eu fui executivo mais de 30 anos, trabalhando em função dos resultados esperados. Eu entendo que isso também pode ser aplicado no futebol, que se a gente aplicar no Flamengo, vai ser um mega sucesso. Quem não teve essa experiência, quem não viveu isso, é natural que não tenha essa percepção, que ache que se eu sou o presidente, então eu entendo de tudo, eu devo opinar de alfinete a foguete. Eu acho que não. Então eu acho que são visões diferentes. Você não vai opinar de alfinete a foguete no Flamengo? Não, eu entendo que você tem que ter um grupo, tem que ter profissionais, você tem direito à tua opinião em determinados conselhos, mas eu entendo que você chegar e dizer, olha, não contrata A e contrata B, manda esse cara embora, eu entendo que isso é raro de acontecer em empresa, e ainda mais quando você cascateia na organização, né? É mais comum você tomar uma decisão dessa em relação a um direto teu, a não ser que alguém cometa um caso que se torne público e que seja maculante para a imagem da empresa e tal, aí você vai se envolver com uma pessoa que não tem um reporte direto para você. Mas, em geral, esse tipo de decisão você tem que deixar para quem está no dia a dia, dos profissionais que estão lá. Todos nós temos as nossas preferências, tá, Beth? Todos nós, de alguma maneira. Sim. E quando você está ferido emocionalmente, eu não acho que seja um momento bom para você tomar a decisão. É aí que mora o perigo do dirigente amador. Aí é que ele se mostra, que se demonstra, se apresenta na sua plenitude, para o bem e para o mal. Então ele pode acabar sendo uma besta ou acabar sendo bestial. Eu entendo que a gente precisa eliminar esses extremos, entendeu? Você, presidente,
o Felipe Luiz é mantido treinador ou não? Mas eu tenho certeza que você vai me responder. Olha, eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelo Felipe Luiz. Como jogador, ele era um craque, ele era um cara inteligente, tinha uma leitura de jogo acima da média. Incrível, impressionante. Claramente, no Flamengo, você vê, quando a gente fala de profissionalismo, é assim, o Flamengo não teve registros da passagem do Jorge Jesus pelo clube. Eu vou repetir para você. O Flamengo não tem registros do legado do Jorge Jesus. Porque ele preferia manter o trabalho dele de uma maneira mais segregada e o clube aceitou isso. Então, o conhecimento do Jorge Jesus veio, permaneceu no Flamengo durante o ano e foi embora com ele. Tem um profissional do Flamengo que registrou o que o Jorge fazia. Esse profissional chama-se Felipe Luiz. O Felipe sempre gostou da parte tática, sempre se interessou por isso, sempre foi um estudioso disso. Então ele estava se preparando há muito tempo para essa transição, para esse rito de passagem, de estar dentro do campo para estar fora do campo. Então eu entendo que ele acabou tendo uma oportunidade num momento muito delicado e ele se saiu muitíssimo bem, muitíssimo bem. Então isso é motivo de orgulho para todos os torcedores rubro-negros, ainda mais tendo conquistado um título. Quando você conquista um título, então, em pouco tempo, mais ainda. Isto posto, eu defendo a profissionalização. Quero contratar um diretor técnico, tá certo? Que deve comandar o futebol do Flamengo como um todo. É uma responsabilidade enorme, ele tem o ônus e tem o bônus dessa função. E aí eu contrato um cara desse e digo, olha, mas eu quero que você seja profissional, tudo mais, nós defendemos uma estrutura profissional, mas eu quero que o fulano, cicrano e beltrano estejam aqui, ali ou acolá. É um começo complicado, porque se coloca no lugar do cara. O Flamengo é um clube grande, paga bem, né? O meio do futebol, em geral, não é tão profissional. Esse cara é outro que vai chegar aqui e vai me dizer que eu devo contratar A ou B. Eu digo amém para o que ele quer, e no dia que der errado, se der errado, eu digo, mas presidente, o senhor é que me sugeriu isso, eu não teria feito isso. Então, o diretor técnico que a gente pretende ter no clube, ele vai chegar e ele vai avaliar as circunstâncias, o elenco, a estrutura, o organograma que a gente tem no futebol, o investimento que a gente tem em scouting, em preparação, a transição de jogadores da base, o processo de contratação de atletas e também a escolha do técnico. Agora, eu sou presidente do clube, é claro que eu tenho uma opinião e eu vou externar a minha opinião, porque algumas decisões, quando elas são materiais, como a do técnico ou de jogadores que você vai contratar, que você tem investimento, é importante que você pergunte por que haja uma conversa. Então, isso não é uma decisão imperial de um diretor técnico que vem. Você tem uma conversa com as pessoas, mas eu jamais tomaria uma decisão dessas sozinho. Porque na hora que eu tomar uma decisão dessa sozinho, Tabet, eu vou ser um pouco daquele Messias que eu falei. Entendi. E com a paixão que cada rubro-negro tem, com o nosso bipolarismo, a gente tem certeza absoluta naquela hora que a gente está certo. E afinal de contas, a caneta é minha, eu vou decidir. Que mal tem? O mal não é naquele momento, o mal são as consequências quando as coisas começam a não andar exatamente como a gente imaginaria. E a vida é caprichosa, ela vai tendo os seus percalços. Então eu entendo que a forma como a gente faz, às vezes é mais importante do que a decisão. Então eu quero preservar a forma da escolha do novo profissional. Isso vai ser decidido com o novo diretor técnico que a gente vai contratar. Você já tem esse diretor técnico na cabeça? Tenho. Eu sou uma pessoa planejada, o grupo que está comigo é um grupo planejado, nós estamos trabalhando para várias frentes de trabalho do clube já há 6 ou 7 meses. Você não pode dizer quem é? Eu não posso, eu não devo dizer quem é, eu não sou presidente do clube ainda, eu não fui eleito, eu entendo que a gente tem que respeitar os profissionais onde eles estão, os que estão empregados aqui ou estão empregados em outros clubes. Eu entendo que não seria adequado nem correto eu usar o nome de alguém agora para gerar uma expectativa nas pessoas ou na torcida, votem em mim por causa deste nome. Eu prefiro não fazer isso, eu prefiro que as pessoas votem no grupo que eu estou liderando, pelos princípios, pelo programa de governo que está lá no @BAP Flamengo, que tem tudo lá o que a gente pretende fazer,
e menos em relação às pessoas. Mas as pessoas que a gente quer contratar e que a gente vai trazer, elas têm aderência aos modelos que estão lá, isso eu garanto para o torcedor. O Flamengo é o clube com o maior número de torcedores no Brasil e inclusive fora da região sudeste. Quais são seus planos para esses torcedores que estão... cara que torce para o Flamengo lá em Macapá, por exemplo, fez uma festa absurda. É um negócio impressionante. É impressionante. E eu como torcedor, e eu que já passei ali pelo Flamengo também, eu fico doente de ver como como o Flamengo poderia estender a mão para esse pessoal das regiões mais remotas do país que torcem apaixonadamente pelo clube e parece que não liga muito. Você pensa nisso? Olha, eu penso demais nisso. Eu vejo assim, o futebol, ele une as pessoas, ele motiva, ele dá propósito na vida das pessoas. Em outros lugares do mundo, o futebol o esporte é entretenimento, né? No Brasil é paixão, é religião. Eu acredito que o Flamengo tem uma dívida com a torcida dele e que ela pode ser sanada, sabe como hoje? Eu acho que a inteligência artificial que está aproximando o mundo, destruindo barreiras, pode ajudar muito nesse processo. Semana passada, um conhecido meu disse que estava em Londres e que ele viu um show do ABBA de maneira virtual. Ele em Londres, vendo um show do ABBA e os caras na Suécia, e os caras cantando ali como se estivesse na frente deles. É claro que não é a mesma experiência, mas eu entendo que a gente pode... É a história de Maomé e a montanha, né? A gente pode levar o Flamengo para todos esses cantos do Brasil, a inteligência artificial pode ajudar e também pode trazer esses caras para dentro do jogo, né? Eu também estive vendo uns óculos especiais que você coloca em um lugar distante e ele coloca você como no metaverso, ele te coloca dentro do estádio, você compra o teu lugar no estádio e você assiste o jogo como se você estivesse no estádio. Você escolhe a cadeira que você quer estar, você pode mudar de lugar no estádio. Tem os bares também que investem tem bares, agora? Tem. Então, tudo isso é em cima de tecnologia. Eu acredito que quando você tem a vontade política de realizar essa aproximação, e nós temos, a tecnologia vai ser o amálgama disso tudo aí. O Flamengo não vai conseguir estar em todos os lugares, mas a gente pode botar essas pessoas de alguma maneira usando a tecnologia muito próximas do Flamengo. Eu sou um entusiasta disso e vou parar por aqui para não ficar falando coisas que a gente está colocando no forno, que eu acredito que podem ser muito boas nesse sentido, mas que a gente ainda não materializou. Mas eu sou sensível ao assunto, eu acho que isso aí é sensacional. E não só em Macapá, né? A gente viu Macapá, mas assim, nós temos 27 unidades federativas no Brasil, se a gente considerar o Distrito Federal como 27º. Em 19 o Flamengo tem a maior torcida. Então 81% da torcida do Flamengo está fora do estado do Rio de Janeiro. Isso é uma maluquice. Então o Flamengo talvez seja o único clube realmente nacional no Brasil. E o Flamengo tem que, de alguma maneira, se fazer presente na vida dessas pessoas. Eu sou um entusiasta do conceito. A primeira é do Brendo. Eu acho que eu nunca vi uma diretoria do Flamengo fazer tanta coisa para não perder uma eleição. O que será que eles tanto temem perder? O que você acha que o pessoal hoje tanto teme perder? Afinal de contas, voto para vereador já perderam, né? Porque, além disso, o que mais? Olha, sem estar no lugar deles, talvez essa pergunta fosse mais adequada para ser feita para quem está fazendo o que está fazendo. Mas olhando do lado de cá, está muito claro as pessoas que estão comigo, os princípios e os valores que estão do lado de cá. Então eles estão do lado de lá porque eles não concordam com os princípios e os valores que as pessoas do lado de cá acreditam. É tão simples quanto isso. Então uma escolha muito clara, é só você ver o que está no PDG, quem são as pessoas que estão do lado de cá e quem está do lado de lá. Eu acho que isso fala muito, responde bem essa pergunta aí. O Raul Mota pergunta, é impressionante, no apagar das luzes da próxima eleição do Clube de Regatas do Flamengo, começaram a vender jogadores da base. Será que a diretoria do Flamengo está levando algum por fora? Essas teorias conspiratórias sempre existem, né? Elas sempre vão existir. Esse processo de venda de atletas da base, ele acontece em todos os clubes, não apenas no Flamengo. Assim, o modelo, se você olhar o modelo de negócio do Flamengo, nos últimos 5 anos, pelo menos,
a venda de atletas da base foi uma alavanca fundamental para você trazer os Arrascaetas, os Bruno Henriques, os Gabigols, os Rafinha, os Felipe Luiz, Pedro, Gerson e tantos outros. Então, você vende o jogador mais novo, que tem um valor promissor, e você reinveste trazendo jogadores prontos. Então, essas dúvidas você sempre vai ter. Eu não acredito que existe uma correlação direta entre a venda de atletas da base para o exterior e você ter algum mal feito, como ele está sugerindo. Falando de contratação de jogadores, esse assunto eu gosto muito. Os torcedores gostam. A gente gosta. Ainda mais agora que pra gente o ano acabou, né, entre aspas. Começa aquela, né, eu vou falar que o programa é meu, aquela punheta de os jornalistas aí que ficam falando, vai contratar fulano, o empresário que cutuca o amigo e manda, sei lá o quê. Uma vez eu lembro que há muito tempo eu vi uma entrevista sua, você falando assim, isso faz, sei lá, não lembro quantos anos faz, você vai lembrar, que você falou assim, eu iria atrás do Cristiano Ronaldo. Acho o Cristiano Ronaldo incrível, acho que ele tem a cara do Flamengo, é um cara vencedor, que gosta de brigar, ganhar, eu ia atrás dele. E aquilo eu gostei de ver aquilo, porque assim, é o pensamento megalomaníaco do flamenguista, que eu quero o Cristiano Ronaldo agora e tal. O Gabigol indo embora. Você foi lá longe para voltar com isso. Voltar com isso. Você tem... Eu sei que você já falou que é um diretor de futebol que vai atrás das melhores coisas, mas você vai... Eu não quero perguntar para você quem você contrataria para o Flamengo, não é essa pergunta banal. Você quer perguntar, mas fica à vontade. Não é essa a pergunta. A minha pergunta é, esse diretor de futebol, esse cara que vai tomar essas decisões, ele vai ter esse pensamento grandioso? Ele vai ter essa linha de corte de o Gabigol indo embora, eu tenho um buraco aqui no orçamento que eu posso preencher trazendo um cara tão bom ou melhor que ele. Ele vai ter esse pensamento, eu sou Flamengo, não vou trazer o Walter Minhoca? Olha, essa é uma das melhores perguntas que me foi feita nesse período eleitoral. Me dá a chance de dizer que esse processo de busca do profissional, ele tem que passar pelo que é o DNA rubro-negro. Exatamente. Ele tem que entender o que é... Ele precisa ser torcedor do Flamengo? Não. Mas ele tem que entender exatamente a dimensão, o que é o Flamengo para o Brasil, o que é o Flamengo para a sua torcida, como é que o Flamengo joga, como é que o Flamengo deve jogar. Uma linha de comando de cima a baixo que seja igual, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, profissional. Perfil de atletas que a gente quer em casa, manual de conduta do atleta rubro-negro, dentro, fora de campo, em função de redes sociais. Então, produção de conteúdo em cima disso, que é o mercado que nós dois militamos. Então, eu te diria, não existe hipótese da gente trazer um diretor técnico que não tenha essa compreensão. Graças que não vai dar certo. Então, assim, se você olhar, e olha, deixa eu te dizer, quando eu tenho esse tipo de questionamento em casa. Esse técnico tal é uma merda, esse técnico é ótimo. Eu digo, depende para quê? Depende da circunstância. Qual é o clube que ele está, qual é o elenco que ele tem, qual é o momento que o clube tem. Então é muito delicado esse tipo de coisa. Então você chegar e você rotular, não, isso aqui é bom para isso é bom para aquilo. Eu acho complicado. O Flamengo tem um DNA e o cara que vier, ele tem que entender que o Flamengo precisa da referência do ídolo, o Flamengo precisa propor jogo, o Flamengo não pode jogar com 30 caras atrás da linha da bola por uma bola, tá certo? E depois ter uma derrota que devia ter sido 10-1 contra e ganha de 1-0, vai todo mundo beber e comemorar. Como tem alguns clubes grandes que são assim, né? Do caldo cultural, da essência do DNA do clube. Nós queremos sofrer, nós queremos ser dominados, mas no fundo a gente vai lá, nós somos humildes, mas chega uma hora lá que a gente vai lá dar uma estocada e ganha. Sim. Flamengo não. Flamengo, assim, passou a euforia da vitória contra o Atlético Mineiro, né? Peguei um táxi, ele falou, como é que a gente não ganhou de uns 4, pelo menos? A minha conta devia ser 8, 50% de desconto, perdemos muito gol, tem que melhorar isso aí. Então você veja,
né? Você sempre vai ter alguma coisa a mais que você vai falar. Essa essência tem que ser capturada por um diretor técnico. Então, no processo, quando você conversa e você entrevista as pessoas, você vai colocando perguntas e você vai vendo como eles reagem. Então, tem gente que diz, não, essa bipolaridade rubro-negra não é para mim, eu não gosto disso. Eu não gosto de exposição. Eu não gosto de exposição, você não pode trabalhar no Flamengo. Sim. Né? E quando você trouxer um diretor técnico para cá, ele tem que ter essa sensibilidade também na hora de você escolher os atletas. O processo de escolha de atletas não vai ser só do diretor técnico. Hoje você tem inteligência artificial, você tem um processo de ciência de dados, de scouting, que define, Tabet, a avaliação que esses caras fazem dos atletas faz a gente se sentir meio tolo, sabe? Quando você vê como é que o cara avalia. Não, fulano é muito bom jogador, às vezes a gente está ali esperando para sair de casa, ver 10 minutos de um jogo no Premier, fala, pô, esse cara aí ia jogar bem no Flamengo, caía como uma luva no Flamengo. Você está incomodado com o jogador, aí vê o outro no outro time que... Os caras sabem como é que o cara dá o laço da chuteira. E aí você, quando o cara mostra para você como é que ele avaliou, porque eles são frios. Você chega lá e fala, o jogador é sensacional, eu gostei muito do atleta, ele escuta assim, ele fala, então vou te mostrar aqui esse atleta aqui, como é que é, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, como é que ele é durante o jogo, eles normalmente dividem o jogo em 3 terços, né? Nos primeiros 30 minutos, depois, como é que é, acelera o jogo. Aí você fica com uma vergonha de dizer, pô, nem se eu sabia que tinha tanta eu achava análise. Que entendia. Você acha que entende porque você tem uma visão superficial. Então, na hora que você erradica isso, também nos processos, você facilita o trabalho de um diretor técnico, mas tudo começa com a identificação do DNA do cara, se o cara entende a grandeza do clube, né? É por isso que eu gosto tanto da figura do Felipe Luiz, porque ele entende isso, né? Ele é um cara que tem essa... Tem um tal de Zico que apoia a sua candidatura, né? O Zico vai estar na diretoria de alguma maneira ou não? O apoio do Zico é um apoio... Não, eu tenho para mim que um cara da estatura do Zico, que o Zico é o maior ídolo da nação, ele não deve ocupar cargo diretivo ou eletivo em clube. Eu entendo que não é se, é quando que você vai acabar maculando a imagem do cara de alguma maneira. Então acho que o Zico está no Olimpo rubro-negro, ele está acima de todos nós, tá certo? Mortais que pretendemos um dia ser presidente do clube. Agora, isto posto, eu entendo que existem ações que você pode fazer para engajar o Zico com essa torcida que você está falando, com quem não viu ele jogar, cumprindo outros papéis que não de dirigente. Eu tenho isso muito claro para mim. Falando em outro nome aqui, que eu acho que é um nome bastante relevante, o Fábio Coelho, presidente do Google. Ele vai estar com você na diretoria? O Fábio é um amigo, né? É um excepcional executivo, melhor rubro-negro, né? E se ele concordar e se ele conseguir ajeitar lá, né, as 24 horas que todos nós recebemos por dia, né, se ele conseguir ajeitar as dele e nos der a honra de participar, eu te diria que sim. Ele me disse que ia conseguir. Vai ser uma satisfação, e eu espero que sim. Ele também me disse, eu sigo na torcida. Maravilha. Você falou de Olimpo, você falou desse lugar, e eu vou falar de um outro lugar agora que está dando o que falar, que é o estádio do Flamengo, né? O atual presidente, o Rodolfo Landim, disse que você sempre foi contra, que isso é uma falácia da sua parte, tá? Que você sempre foi contra o estádio próprio do Flamengo. Qual é o seu pensamento sobre o estádio próprio e quais são os seus planos a respeito desse terreno que o Flamengo adquiriu? Vamos lá, eu já tenho respondido isso algumas vezes, vou responder aqui de novo. Qualquer rubro-negro é absolutamente a favor de ter o seu estádio. Nós lutamos anos para que fosse o Maracanã, certo? O presidente, durante muito tempo, e até 27 de maio desse ano, ele declarou que não havia condições de um modelo de viabilidade econômica e financeira fazer um estádio ficar de pé. Então, não era o problema de você querer o estádio ou não, né? O desafio era como que você faz. Então, se é a favor do estádio, todos nós somos. Você tem uma oportunidade, você aproveita a oportunidade, estamos todos felizes com o sonho, você tem que materializar o sonho agora, você tem que fazer ele acontecer, né? Esse é o maior desafio que a gente tem. Eu tenho gente trabalhando nisso enquanto eu estou conversando contigo aqui.
Eu tenho gente trabalhando em várias frentes. Essa é uma delas. O Kika? Gente boa. O Kika, ele vai participar conosco, com certeza, mas é numa parte mais conceitual do tipo de estádio que a gente deveria ter, do que na modelagem econômica e financeira do estádio, Entendi. que não foi feita até hoje, hein? Vamos dizer, vamos morar numa cobertura maravilhosa, num triplex, todo mundo bebendo, se abraçando, tem que pagar a conta, tem que ter um modelo de negócio, tem que ter um plano para isso. E eu entendo que isso foi pouco discutido no Flamengo pela dimensão que é. Isso é o maior investimento da história do clube. Então isso tem que ser muito bem planejado e muito bem executado. Agora, nós temos do nosso lado gente que tem capacidade e competência para fazer isso. Então, é assim, somos todos a favor, mas temos preocupações. Porque, Tabet, esse estádio ele não pode comprometer nem a performance esportiva do Flamengo, ficar 10, 13 anos como São Paulo ficou sem ganhar nada, tá certo? Nem ter que virar uma SAF porque a gente está endividando o clube unilateralmente para fazer com que o Flamengo tenha um dono. Então, nós estamos pensando no estádio, mas sem comprometer essas duas pontas, nem a independência do clube, nem a performance esportiva. E com a equipe que eu tenho certeza que a gente está bem assessorado para conseguir esse objetivo. Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você, e você é um homem de mídia e você sabe disso. Quando eu cheguei no Flamengo, a comunicação do Flamengo era muito preocupada com quem ia atender o fulano da Rádio Tupi, mas não olhava para as redes sociais. Hoje o Flamengo é líder absoluto no esporte brasileiro nas redes sociais, mas ainda assim eu sinto que tem lenha para queimar. Por exemplo, você vai para a Europa e a referência que as pessoas, a maior parte das pessoas tem na Europa de clubes sul-americanos ainda é River e Boca, que são muito menores que o Flamengo em número de torcedores. Quais são seus planos para internacionalização da marca Flamengo? Vamos lá, você falou de redes sociais, né? Vamos por parte, né? Redes sociais. A minha visão como homem de mídia que somos é de que o Flamengo tem uma relação unilateral utilizando redes sociais. O Flamengo não interage, o Flamengo não se relaciona com o ecossistema rubro-negro, que tem, seja no Rio, seja fora do Rio ou fora do país. 2, Flamengo não monetiza, Flamengo não transforma em dinheiro esse tipo de relacionamento. Você provavelmente tem conhecidos que se denominam influencers, o cara, né, como se fosse um status que ele conquista quando ele tem 1 milhão de seguidores. A partir daí ele começa a faturar algum, vendendo posts, fazendo merchandising. Publi. E é o seguinte, o Flamengo tem 36, 37 milhões desses seguidores. Por que o Flamengo não faz dinheiro com isso? Porque o Flamengo não interage. Redes sociais é um meio fundamentalmente para você interagir. Total. O Flamengo, basicamente, manda informações e o Flamengo não interage. Isto possibilita a gente, sendo grandes e gigantes como somos, de você estar em qualquer lugar do planeta hoje em dia. Então você devia ter, por exemplo, o site da gente em inglês. Você devia ter o site da gente com mais de um idioma. Hoje em dia você tem o Google Translator que faz isso com uma... É incrível, incrível. Fábio Coelho pode te ajudar com isso. Fábio Coelho vai ajudar muito nisso. Então eu entendo que a utilização da evolução tecnológica como forma de você aproximar o torcedor do clube, onde quer que ele esteja, vai ser absolutamente fundamental. Então não existe projeto nos dias de hoje de internacionalização que não passem por essa exploração. Isso é número 1. Número 2, o contrato atual de direitos de transmissão que foi celebrado, ele permite que você receba o seu sinal limpo para distribuição internacional. Cada clube vai poder fazer o seu projeto. Então o Flamengo pode, em cima de uma plataforma de streaming, para quem está em Paris, ou para quem está em Tóquio, ou para quem está na China, assistirem os jogos que o Flamengo for mandante. O Flamengo também pode, para clubes que não têm a expressão que o Flamengo tem internacional, combinarem comercialmente com o Flamengo um acordo onde o Flamengo mostra o jogo, por exemplo, de Cuiabá e Flamengo em Cuiabá. Para o rubro-negro que está na China, é o Flamengo jogando, independentemente se o Flamengo é mandante ou não.
Então acredito que a tecnologia vai aproximar o Flamengo e vai ajudar nesse processo de internacionalização da marca, fundamentalmente pela imagem, pelo jogo que você vai transmitir. Os jogos do Flamengo são pouco transmitidos para o resto do mundo, diferentemente do Campeonato Argentino. O modelo da estrutura de televisão na Argentina era diferente do Brasil. Sim. Então isso permitiu que eles tivessem um acesso ao mundo exterior mais rápido do que o que nós tivemos aqui. Então talvez o Brasil, por ser um país continental enorme, o Brasil estivesse cuidando do seu território, enquanto eles, em países menores, estavam buscando uma projeção maior fora. Mas eu entendo que isso que antigamente, no século XX, demorava 30, 40, 50 anos para você construir, hoje, se bem feito, em 1, 2 anos você consegue ajustar isso por meio da inteligência artificial e da tecnologia disponível. Desde 2019, o Flamengo conquista títulos, o Flamengo vai bem, tirando 2023, que a gente não ganhou absolutamente nada, mas vai ganhando uma coisinha aqui, ganha 2 títulos e tal. Esse ano a gente ganhou a Copa do Brasil. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil. E para mim fica um gosto, óbvio que eu fiquei muito feliz com a conquista, vibrei, torci, comemorei, mas olhando friamente, para mim, assim, diante de um elenco desse, um orçamento desse, é o famoso não fez mais que obrigação. A Copa do Brasil, para mim, é o mínimo garantido. Você tem receio que esse tipo de cobrança ou de ambição relaxe os envolvidos no clube de alguma maneira? Porque, assim, para mim, desses 3 títulos maiores que um time disputa no Brasil, um time grande, que está nas cabeças de disputa, que é o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, para mim o Flamengo tem que ganhar 2 desses por ano no mínimo. Na minha cabeça, vendo o orçamento, o elenco, eu falo, pelo amor de Deus, tem que ganhar 2. Você tem receio que isso... Como é que você, presidente, vai administrar, gerenciar esse desconforto para que essa ambição continue, não se naturalize, não se banalize isso? Olha, você usou um termo agora no final que eu gosto, que é o desconforto. Eu me sinto bem no desconforto e eu adoro provocar o desconforto nas outras pessoas, porque eu acho que é isso que faz a gente se mover. Nada muda se você não mudar. Então, muitas vezes, para você continuar ganhando tudo, você tem que mudar as coisas na medida em que elas se apresentam. Assim, eu fui executivo de sucesso há muito tempo, felizmente. E chegou um momento na minha vida que eu disse, olha, eu não quero mais fazer o que eu faço no dia a dia. Então, quando eu fui falar com os meus chefes, naquele momento, né, que eu não queria continuar fazendo aquilo, eles disseram, mas está indo tão bem, olha os resultados. Eu disse para eles, olha, mas sabe o que acontece? O brilho que eu tinha fazendo o que eu faço não existe mais. O BAP que você acha que está aqui hoje, não é mais o BAP de 1, 2, 3, 5 anos atrás. Eu não acho que seja correto eu continuar. Eu tomei uma decisão pessoal de, ainda que eu entendesse que eu tivesse capacidade e competência para prosseguir, eu não tinha mais o mesmo tesão de fazer o que eu fazia. Eu entendo que, como presidente, eu tenho que estar ligado e antenado para verificar qual tablet, qual BAP está comigo no dia a dia. Porque muitas vezes, quando você pensa no Cristiano Ronaldo, esse é um super de um exemplo. Mas tem outros casos que não são assim. Eu ouvi de um técnico que passou pelo Flamengo uma expressão que traduz muito isso, ele dizendo o seguinte, olha, o nosso desafio para o ano que vem é que nós temos muitos leões, alguns sem fome. Então ele dizia, o leão sem fome, ele perde as características do leão, que o trouxe aqui, que o fez ser leão. Então eu entendo que você ter essa sensibilidade, perceber como é que você tem que ajustar o ambiente, isso é fundamental. Esse é um dos trabalhos que eu espero que o diretor técnico cumpra. Foi um dos capítulos que levou mais tempo na conversa com esses candidatos. De dizer, como é que faz? Você ganha tudo com o tablet, você ganha 5 brasileiros seguidos com o tablet. Aí chega uma hora o tablet que... O tablet, teu amigo, pô, conquistou uma opção de coisas contigo, mas ele não está mais afim. Como é que é a tua atitude? Você aceita que o tablet fique olhando para trás no retrovisor pelos 5 anos de conquistas que ele te deu? Ou você segue com ele sabendo que ele não tem mais a fome que um dia ele já teve? Você acha que hoje em dia o futebol, do jeito que está competitivo, admite
leões sem fome. Não. Então, eu entendo que esse tipo de sensibilidade a gente tem que ter com o tempo. E aí você tem pessoas que são automotivadas, como é o caso do Cristiano Ronaldo, né? E o outro lado é o dinheiro, de você chegar e dizer, olha, eu acho que as alavancas do dinheiro, o Flamengo tem que pagar muito bem se ele for campeão, como a gente diz, brincando da porra toda. À medida que ele vai ganhando, você ganha mais dinheiro. Mas você ganhar muito dinheiro sem que o clube tenha conquistas, eu não acho que seja equilibrado nem correto. Não é isso que a gente espera. Então a gente quer implementar um modelo onde a gente quer desenhar e estruturar o clube para ganhar tudo. Nós somos grandinhos, a gente sabe que na prática é quase impossível você ganhar tudo, mas você tem que se preparar para saltos grandes, entendeu? Então a nossa gestão vai pretender mirar na Lua, que se ela errar, ela está no meio das estrelas. E não ficar se contentando com algo que, como você falou, talvez é bom ganhar, mas não é necessariamente aquilo que a gente esperaria pelo tamanho, pela qualidade, pelo que você coloca de investimento no elenco rubro-negro hoje. Qual é a tua lua? Qual é o teu grande sonho como presidente do Flamengo a partir do ano que vem? Eu penso que o Flamengo tem que, em até 10 anos, ser o Real Madrid da América do Sul e daqui a 20 o Real Madrid tem que ser o Flamengo da Europa. É uma boa isso. Um pouco, né? Mas eu gosto. Tô nessa. Eu quero isso aí. É interessante, é que você fala isso para tricolores, eles ficam irados na hora. Lá vem, isso é uma estupidez, nada a ver isso, esse rubro-negrismo cretino. Eu falo, é maravilhoso. Sofra, absorva, introjete esse conceito. Mas eles saem com isso na cabeça. Que absurdo, esse cara quer ser o... E depois ficam pensando, pô, mas vai que dá certo, esses caras acabam vai sendo... dar um problema. Então, temos que combater isso desde já. Isso. É maravilhoso você pensar em algo grande, né? É o que motiva a gente, é o que move a gente. Para terminar aqui, Bap, eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados, que é a seguinte: me conte algo que você nunca contou para ninguém em nenhuma entrevista. Você já pode começar me dizendo quem é o seu diretor de futebol. Algo que eu nunca contei... É o Jorge Jesus? É o Leonardo? É o... Algo que eu nunca contei? Pô, tem tanta coisa que eu não contei. Mas assim, eu vou te falar uma que é sobre assim, a seleção brasileira, que quem gosta de futebol, pelo menos da minha geração, a gente tinha uma paixão enorme pelo clube da gente, pela seleção, né? Eu me lembro que na escola, quando saía a convocação, o teu time tinha 3 convocados, o meu tinha 1. Pô, isso aí era como se fosse uma vitória. Meu time tem 3, tem 5 convocados. Feliz. Eu me lembro daquele time do Flamengo dos anos 80, era 5, 6 jogadores convocados, e a gente ficava pensando, pô, e 2 ou 3 foram sacaneados, deviam estar na seleção. Eu nunca falei que... hoje em dia, entre o Flamengo e a seleção não tem a relevância que já teve na minha vida antes. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar do ponto de vista de ecossistema do futebol, porque a seleção nacional é algo muito importante. Eu acho que, de alguma maneira, ela foi se apequenando com o tempo, né? E dentro desse conceito do rubro-negrismo da gente, de que a gente sempre pensa muito grande, eu imagino que a gente devia pensar de uma maneira mais ousada o futebol brasileiro. Enfim, então, nunca me perguntaram sobre isso, mas é assim, eu fico muito puto durante as Copas do Mundo com a seleção. No resto eu consigo, de alguma maneira, minimizar, finge que não vou ver, que não estou tão envolvido com eliminatórias e tal, mas isso do ponto de vista futebolístico, isso é uma coisa que, para os meus filhos não é assim, mas para mim é caro. Para mim é muito caro o Brasil não ser favorito. Eu vim de uma época que o Brasil era favorito em todas as Copas do Mundo. Eu vi o Brasil ganhar Copas que ele não era favorito, e perder Copas que ele era favoritíssimo e que nós não perdemos para os adversários, perdemos para nós mesmos. Eu vim de uma época que
parte da pauta esportiva era não falar dos convocados, era falar dos injustiçados. Você montava às vezes 2 times de injustiçados. Né? Pô, como é que não leva fulano? Hoje em dia a gente fica como é que puto não leva quando convoca um cara do nosso time. Né? Porque você entende que a seleção está usurpando de você alguma coisa, né? Está tirando alguma coisa de você. E também porque a seleção não tem mais aquele valor, aquele elan que tinha antigamente. Então, isso é uma coisa que no meio do futebol nunca ninguém me perguntou. Perguntas muito sobre Flamengo, sobre liga, sobre campeonato, sobre calendário, mas sobre seleção. Talvez seja um sinal disso, né? As pessoas não perguntam sobre seleção porque elas também sintam que não seja mais tão importante como já foi. Mas eu acredito que isso tem um espaço enorme aí para a gente resgatar esse orgulho, né? Eu lembro de um cara no rádio dizendo, o Valdir Amaral dizendo, não, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras. Eu falava, porra, pátria de chuteiras. Né? Aquela coisa do comunicador do rádio de antigamente, que o cara, aquilo era um contador de história, né? Ele falava para você e você via pelo rádio, você via e ouvia pelo rádio. Então, isso acabou, né? BAP, obrigado. Boa sorte na eleição. Valeu. E que a gente consiga chegar na Lua, né? Vai estar na hora do homem chegar à Lua de novo. É isso, de novo, né? É isso. Gente, esse foi o Alt Tablet dessa semana, aqui conversando com o presidente da minha nação. E semana que vem a gente volta com mais um convidado deste tamanho. Valeu, um beijo para vocês. Tchau, tchau.